Essa daqui é uma das aulas mais importantes desse curso, tá? Do Método Prisma, que é essa questão de verdades e mentiras sobre o day trade. Porque aqui vocês vão, né, com certeza se surpreender. E só queria falar uma coisa para vocês. Eu não estou dizendo nada disso daqui baseado, né, em achismo, baseado em o que eu li na internet, não. Eu converso com muita gente, conheço muito trader sério, tá? Grande, e tem uma bagagem muito grande já de mercado. Então, assim, o que eu estou falando para vocês aqui é puramente baseado em prática, né? E nessa troca de informações que eu tenho com outras pessoas. Então, é altamente confiável, pouquíssima opinião pessoal sobre esses termos, tá? Porque, assim, eu sei que muitas vezes a gente escuta alguma coisa, não sei quem me falou isso, não sei quem falou aquilo, mas nem todo mundo sabe, né, separar o que é uma opinião verdadeira, o que é uma opinião pessoal. Às vezes a pessoa ela acaba levando algo para o pessoal sem perceber. E eu não quero de forma alguma influenciar vocês e pensarem como eu penso, né? A lógica não é essa. A lógica é falar, olha, eu já pensei em infinitas coisas, eu já cometi diversos erros, já acreditei em algumas verdades, em alguns mitos, e tô falando para vocês, ó, isso aqui é realmente como é, ok? Então vamos lá para essas questões, tá? Todas elas são muito importantes e com certeza vocês já ouviram falar. Primeira delas, é só seguir um setup pronto que você vai ganhar dinheiro, né? Talvez até possa ser, de alguma forma, né? Alguém falando, pô, o método Prisma, eu vou entregar, o Rafa vai entregar ali um negócio que tipo assim, ó, você compra aqui, vende ali, sempre, vai ser sempre assim, nunca vai mudar, e assim, desculpa se foi isso que você imaginou, mas obviamente eu jamais poderia, né, ter algo pronto que você vai falar assim, ó, você sempre vai fazer isso o resto da tua vida. Não. Vocês vão entender que assim, a gente tem vários modelos e cada dia a gente vai utilizar um exatamente por isso, tá? Porque o mercado, ele muda. Então, obviamente, não é só você seguir um setup perfeito. Isso é mentira. Setups, por um motivo muito simples, os setups são, né, os setups sozinhos, né, aquelas fórmulas mágicas, indicadores gráficos que falam assim, você não precisa ler nada, é só cruzou a média móvel, fez um candle de força, é só você fazer aqui, colocar um stop de X pontos e o resto da sua vida você vai ganhar dinheiro. Não vai. Porque o mercado, ele muda. Ele não é estático, ele é dinâmico, ok? Por isso que não existe setup que vai funcionar o resto da vida, ok? Você precisa ter o conhecimento e poder, né, para poder ali analisar e se adaptar. Então o lucro, pessoal, ele está na leitura, ok? Não na fórmula. Você não vai conseguir encontrar uma fórmula para o mercado. Por mais que, assim, o que eu quero dizer que, quando eu quero dizer que não tem fórmula, é que não tem uma fórmula que não se mexe, né? Uma fórmula que seja ali imutável, que vai dar certo o resto da vida. Fórmulas, obviamente que existem. Há formas de você negociar, né? A lógica operacional, ela vai existir. E claro que eu vou entregar isso para vocês, ok? Mas não, isso não é uma fórmula que não se move, né? Que não se mexe porque o mercado muda, ok? Vamos lá, Rafa. Ouvi dizer que para você ser lucrativo no mercado, você precisa acertar mais do que errar. Mentira, ok? Mentira. Por mais que acertar mais do que errar psicologicamente é mais fácil, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem algo, uma forma de negociar, onde você acerta mais do que erra, vai ser mais tranquilo para o seu psicológico. Principalmente para quem está começando, né? Imagina que eu vou lá e falo, poxa, isso aqui é uma lógica para você negociar. E aí você vai lá e faz as 10 operações e todas dão errado. Psicologicamente é muito difícil você seguir naquele raciocínio, seguir naquele jeito de operar, porque vai te deixar irritado, vai alterar o seu estado psicológico, isso não é legal. E isso explica porque que investir no longo prazo, geralmente, né, para a maioria das pessoas é mais fácil. Rafa, eu acho mais difícil, tá? Mas, como você fala assim, longo prazo, entenda que você não está levando um stop todo dia, por exemplo, que pode acontecer. Né? O que é um stop? Você entrar numa operação que te deu prejuízo. Esse longo prazo, ele vai diluir, né, essas perdas, porque assim, você pode ter um prejuízo ali, mas enquanto você não encerra, teoricamente, o prejuízo existe, mas você não consolidou aquele prejuízo. E a dor emocional, muitas vezes vem na hora que você, né, encerra aquela operação que de fato você fala, pô, tomei um prejuízo, a operação está encerrada. E assim, cara, isso é normal, tá? Isso, vocês não precisam se preocupar com isso. A gente vai trabalhar essa questão emocional de vocês, mas é por isso que muita gente fala, vou para o longo prazo porque o longo prazo é o único jeito de você ganhar dinheiro. Não, as pessoas estão tentando, né, reduzir ali a questão psicológica. Por que o Rafa acha o longo prazo muitas vezes mais difícil? Porque você tem que dormir posicionado,
né? Então você está numa ação, você está numa carteira que, pô, querendo ou não, o mercado ele vai fechar e às vezes acontece alguma coisa, aquela carteira sua pode acontecer dela abrir, né, no dia seguinte caindo 10%. Então, esse fato imprevisível e que eu não estou no mercado, que às vezes acontece coisas com o mercado fechado, para mim, eu acho mais difícil, né? Me deixa mais ansioso e tal. Para mim, o day trade é mais fácil porque o mercado está aberto. Então, se você erra, o mercado está ali, você encerra. Não tem assim algo que possa fugir completamente do seu risco, né? Claro que existem momentos que pode acontecer uma notícia, te pega ali desprevenido e você de repente leva um stop maior do que você estava pensando, pula stop e tal. Mas isso acontece menos, ok? Então é mentira que você precisa acertar mais do que erra, porque a forma como você ganha e a forma como você perde é o que mais importa, ok? Então você pode ter lá um trader que acerta 99% das vezes e esse 1% vai quebrar, né? Quebra todos os acertos que ele teve. Basicamente porque ele pode ganhar ali pouquinho nas operações de lucro e ele pode ter um stop, né? Um controle de risco muito ruim, onde estatisticamente vai demorar mais para ele ter esse prejuízo, por conta da questão lógica, né? Se você tem o seu nível de prejuízo, ele está muito distante do preço, vai acontecer menos esse prejuízo, mas quando ele acontecer, ele vai arrebentar, né, com tudo que você ganhou. Então não quer dizer absolutamente nada, né, você se acertar mais do que errar, e não acreditem de forma alguma, né, nisso daí. Quando vocês verem alguém que falar, pô, tantos dias sem levar stop, cara, toma muito cuidado com isso, tá? Porque isso pode, na grande maioria das vezes, é o que acontece, significa que a pessoa não tem um stop, ela opera no modo loucura e ela opera de forma totalmente emocional, sem lógica, e isso é muito perigoso, ok? Então, é lógico que se você tem bons métodos de leitura, como o método Prisma, por exemplo, é natural você acertar mais do que errar. Isso é natural, porque a gente está falando de algo avançado, nós estamos falando aqui do método Prisma, de formas de negociar que são validadas. Então você vai, né, seguindo ali o passo a passo, certinho, bonitinho, obviamente que você vai acertar mais do que errar. E isso sem você precisar chutar o balde para o risco. Sem você falar, pô, tô acertando mais, porque quando vem contra eu não stop e uma hora volta. Não, isso não é acertar mais, tá? E isso não é o que vocês vão aprender aqui no método Prisma, obviamente, ok? O gerenciamento de risco ele é mais importante do que a taxa de acerto. E aí uma outra mentira, tá? Que é a questão da alavancagem. Alavancar, eu acelero os meus ganhos. É meio verdade. Por quê? Tá? Não é a alavancagem que vai te dar dinheiro. O fato de você ganhar dinheiro tem a ver com você ter um método que tenha lógica, que seja validado e que te dê também, né, um gerenciamento de risco para que quando você perca, você perde menos do que quando você ganha. E aí você acertando mais com esse gerenciamento de risco equilibrado, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você não consegue ganhar dinheiro com um contrato, que é o mínimo que você pode negociar, né, no mercado brasileiro, por exemplo. Se você não ganha dinheiro com um contrato, você vai lá e vai operar 10, você não vai ganhar também, entendeu? Isso é uma ilusão. Tá? Às vezes a pessoa ela não está conseguindo ganhar grana e ela coloca essa desculpa. Eu não ganho porque eu opero com um contrato só. Então, eu não tenho condições de fazer um preço médio, tal. Não, isso não tem nada a ver, tá? Isso não tem nada a ver. Então, a alavancagem, ela é uma faca afiada, tá? Você tem ali uma faca afiada na mão com a alavancagem. Se você sabe usar, perfeito, você vai usar aquilo da melhor forma possível. Agora, sem técnica, você vai cortar, né, a sua própria mão, fazendo aí uma analogia. Basicamente, se você não tem técnica e tem alavancagem, você vai cavar, né, um buraco com a pá maior. Só isso que vai acontecer, tá? E aqui, pessoal, até eu quero citar aí algo importante. Para essa questão de mesa proprietária, é muito comum as pessoas me perguntarem no Instagram, nas redes sociais, Rafa, e aí, o que você acha de mesa proprietária? Cara, é uma resposta que eu tomo muito cuidado, né, porque eu vou falar. Porque às vezes a pessoa realmente, ela tem resultado e ela de repente quer dar um salto ali maior, né, operar com uma mão maior e tal. E às vezes ela não tem ali condições para isso, mas posso falar para vocês que 99% das vezes isso é bastante complicado, porque geralmente a pessoa ela ainda não tem resultado, por isso que ela ainda não tem um capital para operar um pouquinho maior, porque ela não conseguiu conquistar, ela não está positiva, ela não gerou lucro no mercado. E aí ela vai lá e vai pagar, de repente, para fazer uma prova, passar numa mesa proprietária e às vezes passa, mas muitas vezes não vai durar, entendeu? Porque não é questão de alavancagem, a pessoa ainda não aprendeu a ser consistente. Ok? Então, é por isso que também, obviamente, existe, né,
tanta gente falando, opere com o meu capital, tal, porque, cara, no fundo, não estou dizendo que são todas as empresas, mas elas sabem, né, que a maioria não vai ganhar. E como existe um custo, geralmente, para você entrar nisso daí, existe um mercado altamente lucrativo para quem oferece esse tipo de coisa. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Se eu fosse vocês, principalmente para quem está começando, focaria em aprender a negociar e ser consistente. Se vocês tivessem noção da velocidade com que é possível crescer no day trade sem, né, participar de alavancagem de mesa proprietária, sem fazer loucura, vocês não iam se preocupar tanto com isso, tá? Se você ganha dinheiro no mercado, já existe uma alavancagem natural, né, do mercado financeiro, onde no day trade, tá? Que com pouco dinheiro você realmente pode fazer muito dinheiro, percentualmente falando e financeiramente também. Então, assim, você não deve se preocupar com essa questão ainda. Foca em operar bem, em ser consistente, porque o crescimento é muito rápido, é muito mais rápido do que vocês imaginam. E o próprio ganho que você vai ter no mercado, você vai conseguir se alavancar rápido, tá? Sem ter essa necessidade. Não foca nisso, tá bom? E o que mais? Rafa, eu preciso operar todos os dias para ganhar consistência? Isso é uma mentira, porque para você ganhar consistência, você precisa de um bom método, de uma boa leitura, não necessariamente operar mais. O que vai te ajudar a melhorar e ser mais consistente é você avaliar os seus operacionais e de repente você fala para mim, Rafa, eu não tenho muito tempo durante o mercado, quando o mercado está aberto e durante o pregão, né? E eu vou fazer replay de mercado de noite, num horário que, né, eu posso, que eu estou mais tranquilo. Isso vai acelerar a minha consistência? Claro, você vai ganhar bagagem, você vai ganhar horas, né, de tela ali, tempo de tela. Isso faz a diferença, ok? Mas não é porque você vai ficar boletando igual um louco que você vai ser consistente. Na verdade, a consistência, como eu falei, tem a ver com o método. E se você opera demais, se você executa a ordem demais, você está mais distante da consistência, porque você tem mais chance de entrar em ruídos de mercado, tá? Que não necessariamente é uma oportunidade real. Você vai gerar mais custo. E se você está o tempo todo exposto no mercado, né, existe também o fator imprevisível, existe uma chance de você, né, ser pego aí em algo que você não, de repente acontece, você não estava esperando e não tem nada a ver, tá? Isso não tem lógica. Então, mais operações com métodos perdedores só vai, né, acelerar a sua saída do mercado, vai te gerar mais stop, vai te gerar mais peso emocional, mais desgaste mental e mais custos, e isso tudo vai fazer com que você seja expulso, né, do mercado, expulso assim, né, acabou sua grana ali e tal, mais rápido, ok? Então, fica tranquilo que com o método Prisma, você vai ter excelentes oportunidades todos os dias, tá? Muita gente também me pergunta, Rafa, com o seu método, tem oportunidade todo dia? Porque eu sei como é que é. A gente tá ali na frente da tela, a gente também não pode ter um método, uma forma de ter uma leitura que, assim, quase nunca você vai entrar. Né, que é aquele trade perfeito. Às vezes a pessoa ela complica tanto, ela põe tantas variáveis para poder entrar na operação que ela nunca entra. Isso é ruim também. Então a forma como eu opero, eu posso garantir para vocês que você vai sempre ter oportunidade. No mínimo, uma oportunidade no dia você vai ter. Tá? Não tem como. São muitas oportunidades que a gente consegue ter. São diversos ativos que você pode negociar e ainda que você escolha um único ativo para negociar, se é um ativo bom, que é, né, obviamente, a gente não vai negociar ativo ruim. Se é um ativo que tem volume, se é um ativo que tem movimento, vai ter oportunidade todo dia, tá? Outra coisa que vocês podem ouvir, outras frases, né? Trader bom é aquele que não erra. Como vocês já viram aqui, né, que não é só acertar mais do que errar. Esse não é o segredo para ser consistente. É claro que o trader bom, né, não tem nada a ver com aquele que erra ou que aquele acerta, ou que aquele que acerta mais. Isso é uma mentira, tá? A busca por não errar, na verdade, é uma das formas mais eficientes que tem se você quiser ser um trader perdedor. Por quê? Pensa comigo, você tá ali, né? Lembra que o mercado, ele sempre tá certo. Você que tá errado. Se você falar assim, pô, eu vou buscar não errar. Eu vou fazer um jeito ali que eu não vou errar. Basicamente você está dizendo, né, que, pô, você está falando, eu desenvolvi uma forma que eu nunca estou errado, o mercado é que vai estar errado, isso não vai dar certo, né? Essa busca por não errar é o que motiva você a ser teimoso, é o que motiva você a não sair de uma operação ruim, porque se você tem isso no seu subconsciente gravado, poxa, eu não posso errar, Você está vendo uma operação ruim, você não vai sair, você vai continuar nela, tá? Então isso é muito prejudicial.
A gente não tem que buscar isso, ok? Você tem que buscar algo que tenha lógica. Buscar não errar, tá? Como eu falei, é uma forma muito eficiente de te manter bem distante da consistência, tá? De fazer você virar um trader perdedor. E assim, trader bom, como eu falei, é aquele que opera com lógica, com foco em oportunidades que fazem sentido. Esse é o seu foco, ok? Se você vai errar ou não, isso não faz a menor diferença quando você confia naquilo que você está fazendo. Tá? Isso não vai mexer com o seu emocional, ok? O segredo de um bom trader é imaginar o erro primeiro. Cara, isso é muito importante, tá? O que todo mundo faz? E eu já cometi esse erro diversas vezes, eu consigo enxergar isso. Todo mundo vai lá, aprende algo, desenvolve algo, e a pessoa visualiza só ela ganhando dinheiro, ela só indo num trade bom, só o trade que dá certo, todo mundo visualiza isso. E aí eu não quero dizer que você precisa ser pessimista, mas faz muita diferença você fazer a operação ao contrário, tá? Você visualiza operações ruins acontecendo. Então imagina que você tem um super método, você tem ali o método Prisma, você tem um monte de coisa que, cara, é muito validado. E aí você imagina aquilo dando errado, porque vai dar errado. Nada dá certo o tempo todo. Mas você já imagina aquilo dando errado. Por que isso é importante? Porque quando der errado, a sua cabeça já está preparada. Você vai agir. Você vai saber sair daquela operação. Porque você já vai ter feito aquela visualização na sua cabeça, tá? Então você não vai congelar, você não vai teimar. Porque você já aceitou que aquilo acontece. Você já visualizou aquilo. Então, primeiro, por mais que seja um pouco chato ficar visualizando essas coisas ruins, né? Ruins entre aspas, porque você errar uma operação não necessariamente é ruim. Isso é entender que o mercado é assim, né? Isso é a lógica do mercado. Se você não quer errar nunca, você não deve vir para o mercado financeiro, tá? Por melhor que você seja, você vai errar. Errar sim. Algumas operações vão dar errado porque isso é normal, ok? Então você visualiza isso e isso vai fazer com que você não seja teimoso, certo? Extremamente importante. Guarde, anota isso daí. Os maiores erros dos traders, eles acontecem por falta nesse alinhamento de expectativa que eu falei. Por eles não terem visualizado antes de acontecer o cenário ruim, no sentido de quando você tem prejuízo. As pessoas ficam só imaginando o lucro, e a hora que dá errado, a primeira coisa que acontece, a pessoa entra no modo emocional. Ela não aceita aquele prejuízo, ela tem uma dificuldade grande de sair de uma operação ruim. E tudo isso muitas vezes está na forma como ela visualizou. Ela criou uma expectativa irreal. Ela criou uma expectativa de que aquilo vai funcionar o tempo todo. E quando não funciona, o cérebro nosso, ele faz de tudo para te manter na zona de conforto. Se ele já faz de tudo para te manter na zona de conforto, imagina então se você só imaginou o lado bom, tudo dando certo. Aí mesmo que ele não vai deixar você sair de uma operação ruim, nesse caso, né? Com o trader, é o que a gente faz. Então, o cérebro ele vai te boicotar. Então, sempre, cara, sempre visualiza o negócio quando não dá certo também. Vai ser mais fácil de você sair, né, executar uma operação que não está legal. Ok? Outra coisa, day trade é uma profissão altamente lucrativa. E isso, pessoal, isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes, né, vocês podem ter visualizado diversos comentários e opiniões de pessoas que falam day trade não dá dinheiro, tudo mais. Não dá para quem não sabe o que está fazendo. É sim, tá? Day trade é sim altamente lucrativo. Quem consegue atingir ali o nível dos traders profissionais, tá? Que consegue entender que você só precisa seguir uma lógica e que tanto faz se você ganhou, se você perdeu naquela operação em si, você consegue preparar sua mente para isso. Eu vou falar para vocês que dificilmente vocês vão querer outra profissão como fonte de renda principal, tá? Por que eu falo como renda principal? Porque você pode ser trader e ter outros negócios. Isso, na verdade, é muito bom, tá? Porque você trabalha com um peso psicológico mais baixo. Se você tem só o day trade como fonte de renda, você tem sim uma pressão psicológica maior por resultado. Então, é natural que você comece a ganhar dinheiro no day trade e comece a diversificar. Ou às vezes, né, diversificar no estilo também operacional. Você pega ali a grana do day trade e vai jogando para longo prazo, e vai jogando, às vezes, até para renda fixa, para que você ganhe dinheiro ali, né, garantido, certo? Com algumas coisas. Então, isso é importante.
Agora, por que eu falo que dificilmente você vai querer outra profissão como profissão pessoal, como fonte de renda principal, tá? Porque o day trade é uma coisa que, se você sabe o que você está fazendo, você cresce rápido e você não depende de ninguém. Você depende somente de você. Você não deve satisfação para ninguém, a não ser para você mesmo. Então, assim, é muito difícil você ter esse nível de liberdade, é muito difícil você encontrar algo que não sofra impactos econômicos, por exemplo. De repente você tem um baita do negócio, uma empresa top, mas assim, pode acontecer um problema econômico no teu setor, no país que você está inserido, no campo que você atua, e que não depende mais de você. De repente o negócio não vai rolar mais e não tem muito o que você fazer. Então, day trade não. Day trade, cara, não importa o cenário, não importa o que aconteça, né? Você tem grandes oportunidades para aproveitar momentos de otimismo, momento de crescimento econômico, e também tem grandes oportunidades na crise. Na verdade, às vezes na crise a gente tem até mais oportunidade porque o mercado fica mais volátil, tem mais irracionalidade, ele fica mais, ele gera mais distorções, tá? Isso vai ser muito bom para a gente. Então, é muito difícil você conseguir encontrar uma outra profissão depois que você já atingiu esse nível profissional, que é o objetivo meu aqui com vocês, com o método Prisma, ok? O que mais, Rafa? Bom, day trader profissional não deve se importar com o resultado diário. Isso é muito importante, tá? O que acontece? A gente está fazendo day trade e o que a nossa mente é induzida a olhar e avaliar e acreditar e medir, como forma de medir resultado. Né? O seu resultado diário. Cara, isso é um erro muito grande mesmo. E aí, eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Essa afirmação, ela é uma verdade absoluta, tá? Isso é inquestionável, não tem como, né? Quem está no mercado há mais tempo sabe que não tem como você discordar disso, ok? Imagina só, você está ali negociando e você tem uma meta diária para fazer, de dinheiro. Porém, é normal que há alguns dias o mercado não te dê boas oportunidades, o mercado fique mais parado e por mais que você fale, beleza, eu tenho a minha meta diária, mas eu vou tentar fazer, né, essa meta diária, se não der, beleza, tal, mas não. Isso não é verdade. Você põe na sua cabeça que você vai pensar dessa forma. Não vai. O seu subconsciente está atuando, ele vai te deixar ansioso. Se você tem uma meta diária e consegue colocar, e põe isso na sua cabeça, se você não atingiu ela naquele dia, você vai muitas vezes procurar operação onde não tem, você vai fazer negociações que não deveria, ou que não está no seu método, na sua leitura, e isso obviamente vai fazer você errar, vai fazer você ser perdedor no longo prazo. Então, assim, os maiores erros, pessoal, eles acontecem por essa confusão, né, do day trader achar que o resultado diário dele é importante. Não é, tá? Não é. O day trader profissional, ele só chama day trade porque ele está comprando e vendendo no mesmo dia. Ele vai começar um negócio e vai encerrar no mesmo dia. Por isso que chama day trade. Isso não tem absolutamente nada a ver com você ficar o tempo todo avaliando o seu resultado diário, porque isso vai te tirar do mercado. Escuta o que eu estou te falando, tá? Eu já passei por isso e não é esse o caminho, ok? E aí você, como eu falei, você tem aquilo gravado no seu subconsciente e você vai ficar fazendo operações sem lógicas para você atingir aquela meta diária que você colocou na sua cabeça. Ou, pior ainda, né? Você vai tentar recuperar um prejuízo. Imagina que você tem ali um resultado, né? E aí tem a questão da visualização. Você visualizou que você ia fazer R$1.000 no dia, né? Você tem aquilo na tua cabeça. E aí você vai lá e tá perdendo R$1.500 no dia. O que você vai fazer, tá? Eu preciso recuperar, porque, poxa, eu visualizei que eu ia ganhar 1.000, tô perdendo 1.500, e você vai tentar recuperar. E por que você faz isso? Porque você simplesmente você colocou na sua cabeça que day trade é resultado diário. E aí isso é a maior cagada que você pode fazer na sua vida. Desculpa a palavra, mas isso dá muito errado, tá? Isso dá muito errado mesmo. É isso que faz as pessoas terem os maiores prejuízos. Isso também pode acontecer, eu dei um exemplo no prejuízo, mas às vezes a pessoa coloca lá R$1.000 por dia, né? Ela põe no subconsciente dela. E aí ela foi lá e fez R$950. E por conta daqueles R$50, ela forçou uma operação que não existia e deu errado. Aí ela fala, putz, caramba, faltava R$50 para eu bater a minha meta, né, diária. Totalmente errado isso, totalmente amador. Ela vai lá e força uma operação, perde R$100. Ela fala, pô, agora eu preciso, né, completar, vou fazer outra para chegar ali nos 950 que eu estava ganhando. E ela vai lá e perde mais, e aí ela sai devendo 5.000 naquele dia. Por questão, simplesmente por ficar olhando a questão diária, ok? Não façam isso.
Outro grande erro, não querer devolver o lucro do dia, que é o que eu acabei de falar, né? E aí é uma coisa que eu sempre falo, né? Para quando as pessoas ficam batendo nessa tecla de lucro diário, né? Ah, puta, devolvi o lucro do dia. Qual que é a diferença, financeiramente falando, de você devolver hoje ou devolver amanhã? Tá? Imagina que você estava lá no exemplo que eu dei. R$ 950, você foi lá e devolveu R$ 100. Ok. Se você tivesse parado e no dia seguinte, no primeiro trade do dia, você perdeu aqueles R$ 100, né? O que muda na sua vida financeira? O dinheiro que você pode perder amanhã, por acaso, ele vale menos, né? Ele importa menos do que o teu stop de hoje, né? Qual que é a lógica disso? Não é um prejuízo financeiro do mesmo jeito? Não é a mesma coisa? Você ganhar hoje, ganhar amanhã, perder hoje, perder amanhã, não aceitar um prejuízo hoje e amanhã você vai lá, né, e perde, mudou alguma coisa? Não, nada. Isso é puramente psicológico. Então, se não tem diferença nenhuma, qual que é a coisa mais inteligente que você pode fazer? Né? Não ficar tão preocupado com essa questão diária. Agora, não ficar preocupado com a meta diária de lucro, mas, tá? A meta diária, o seu prejuízo máximo, você tem que ter um controle diário. Por quê? Porque pode acontecer de um dia, e isso vai acontecer, né, de alguns dias, a sua forma de olhar o mercado, a sua leitura, o seu método, até o método Prisma aqui, não rolar, né? Vai ter dia que assim, não vai bater com o mercado. E se você não tem esse limite de risco, você vai ficar insistindo num dia que já te mostrou que o dia está diferente do que você olha. Né? A sua leitura não está batendo com o mercado. A coisa mais inteligente que existe, você chegou nesse prejuízo diário, financeiro, no dia seguinte você volta. E o dia seguinte ele não vai ser igual ao dia de hoje. Nunca vai ser igual. Então a chance de que amanhã, né, as coisas funcionem melhor do que num dia que não está funcionando nada do que você está fazendo, é uma chance muito maior. Até porque conforme você vai errando algumas coisas ali no dia, errando o que eu falo, né, não existe erro, tá? Existe ter prejuízos operando de forma lógica, que isso vai acontecer. Isso não é um erro, isso é normal no mercado. Mas aquilo também te desgasta emocionalmente. Então a chance de você, de repente, afetar um pouco essa leitura, você tomou ali, sei lá, 3, 4, 5 stops seguidos naquele dia, atingiu o seu limite diário de risco, você continua, você já não está mais legal, né? Você já não está, o emocional seu já não está num nível equilibrado. Você já deve estar provavelmente irritado, irritada, e continuar ali, tem uma grande chance de você já estar meio cego na tua leitura. Você vai começar a enxergar coisa que não existe, porque no fundo você quer recuperar. Tá? Então é muito inteligente você ter, sim, uma meta diária, um stop diário, né? Um lucro diário máximo. Isso não dá para negociar. Tá? Agora, meta de lucro não existe. Tá? Você pode ter no começo, Rafa, mas se eu estiver ganhando no dia um valor que é a média de ganhos minha, que é legal, tal, e devolver, eu vou ficar muito mal, vou ficar muito puto, tal. Então eu vou colocar uma meta diária por isso. Na verdade, no começo você até pode fazer isso, mas o que você precisa fazer é melhorar o seu psicológico, tá? E não ficar, não quero devolver no dia, senão vou ficar puto, vou ficar chateado, chateada, tal. Não, na verdade não tem lógica isso, tá bom? Lembra do que eu te falei. O dinheiro de hoje é o mesmo dinheiro de amanhã. Você devolver hoje, devolver amanhã. Você estava ganhando hoje e falar, não vou fazer mais nada porque eu quero fechar hoje no positivo. E às vezes apareceu uma oportunidade que você ia triplicar o valor que você tinha ganho e você não fez por medo de devolver. E aí no dia seguinte você vai lá e devolve. Aí hoje, que era um dia para você arrebentar de ganhar, você não ganhou. E às vezes amanhã é um dia totalmente complicado que a tua leitura não vai bater, você vai perder, vai anular o ganho de hoje e só porque você não quis, né, continuar com medo de devolver. Não tem lógica, perfeito? Entendam isso. Então, como eu falei, o único foco diário que você deve ter é o seu limite de risco, limite de prejuízo diário. Tá? Isso faz muito sentido, isso obrigatoriamente você precisa ter. Todo trader profissional tem limite de risco, tá? Não tem limite de ganho, porque você tem uma forma de ler. Vocês vão aprender a ler o mercado, tá? Vocês vão aprender a identificar quando tem uma oportunidade e quando não tem. Se você tem um método que você sabe que funciona, que você sabe que tem lógica, que é validado, e tem mais oportunidades no dia, por que você não vai fazer? A não ser que você não tenha tempo, você esteja fora da tela naquele momento. Mas, cara, se você está ali e tem oportunidade, você tem que fazer, certo? Você tem que fazer, ok?
Isso é muito importante, porque tem dias que vão ser muito fáceis e a gente vai ganhar muito. E tem dia que vai ser difícil, então você tem que aprender a aproveitar o dia bom, ok? E aqui, uma frase que é muito importante para vocês guardarem sempre, tá? Quem sobrevive, lucra. Então, no fundo, o mercado não é sobre quem acerta mais, quem nunca perde, tá? Porque quem foca nisso daí, sinceramente, vai tomar grandes prejuízos de uma vez e vai sair do mercado, não vai sobreviver. Então, se você tem uma lógica operacional, se você foca em sobreviver, eu digo em sobreviver no sentido de que, cara, eu vou focar em ter o meu risco controlado certinho. Automaticamente você vai lucrar. É uma consequência. Não tem como você ter um método bom e você ter um controle de risco bonitinho e não ganhar dinheiro. O que pode acontecer é você não ter um método bom ou você não ter um gerenciamento de risco bonitinho, redondinho, para tirar você dos dias das operações ruins rapidamente, cortar o seu prejuízo, certo? Se você tem isso daí bonito, certinho, você sobrevive e automaticamente você vai lucrar. É uma consequência, tá? A gente não busca o lucro, você busca operar de forma racional, de forma lógica, baseado no seu método, quando tem oportunidade. E o lucro é consequência, certo? Então, os primeiros meses, tá? Também é importante. Os primeiros meses o teu foco não é ficar rico nos primeiros meses, é você não ser eliminado. A partir do momento que você aprende a perder, com um método bom, você vai ganhar no longo prazo. Se você, como eu falei, se você tem método bom, não aprendeu a perder, você vai patinar e vai ficar para trás, vai ter prejuízo, certo? Então isso é muito importante também. E lembra da psicologia inversa, né? Isso tudo que eu falei sobre sobreviver, sobre aceitar, seguir gerenciamento de risco e tal, tem a ver com a psicologia inversa, de você ter um alinhamento de expectativa real, tá? Não coloque na sua cabeça que você vai ganhar sempre. Porque se você fizer isso, você vai estar criando uma expectativa irreal, e aí quando você tomar um stop, né, ter um prejuízo numa operação que é normal, algo normal, você vai interpretar de uma forma totalmente diferente, você vai ficar irritada e vai fazer, né, diversas operações emocionais que vão te tirar do mercado, vão te gerar prejuízo grande. Treine para o pior e você terá como consequência o melhor, tá? Com métodos ótimos, que é o caso do método Prisma, ok? Então, assim, não se trata de ser pessimista e sim de ser realista, né? Não criar expectativas falsas no mercado. E aí, você não está sendo pessimista, você só está evitando, né, uma forte quebra de expectativa, certo? Porque essa quebra de expectativa, quando você tem uma expectativa errada, é onde o emocional vai tomar conta, onde você vai ficar abalado e os erros vão acontecer, certo? O mercado sempre está certo. Eu demorei muito para entender isso, por mais óbvio que seja, e todo mundo vai passar por isso, né? Todo mundo, uma hora, começa, né, a ter dificuldade de entender isso. É natural, né? A gente ficar um pouco teimoso, principalmente quando você tem um método que já te deu muito dinheiro. Você tem que tomar cuidado com isso, porque se você tem algo que já te deu muito dinheiro, que você ganha a maioria dos dias, você também pode, né, ter uma dificuldade de aceitar quando ele não funciona, certo? Então, lembre-se sempre, o mercado sempre está certo. Se você concentrar nisso, você não vai ser teimoso, você não vai ter dificuldade de aceitar um prejuízo enquanto ele ainda é pequeno e vai conseguir seguir a sua metodologia sem dificuldade, certo? Nada sobe demais ou cai demais sem lógica, certo? Até porque tudo depende, né, de você ter, para subir muito, precisa ter mais compradores do que vendedores, então não é sem lógica. E para cair demais, você precisa ter muito mais vendedores do que compradores. Então, não é porque você não está enxergando a lógica disso que você está certo e o mercado está errado. O mercado sempre está certo, certo? Informações privilegiadas acontecem e é por isso que você precisa ter isso claro também, né? O mercado sempre dá certo significa também você assumir que você não está sabendo de tudo. Às vezes tem alguma coisa acontecendo que você não sabe e grandes players influentes que têm volume grande de dinheiro, eles podem saber, né? Isso é assimetria de informação. A informação não é igual para todo mundo, não adianta você criar essa ilusão, o mercado nunca foi assim, nunca vai ser. Tá? Existem pessoas poderosas financeiramente, de influência, que estão dentro de determinados setores que elas têm uma informação privilegiada. Então, muitas vezes, né, você entender que o mercado sempre está certo também tem a ver com você aceitar que você pode não estar sabendo de algo que outros sabem. Tá? O preço justo é o preço de tela, o mercado paga
para quem respeita o mercado sem cair na pilha do mercado. O que eu quero dizer com isso? Se você não respeita o mercado, se você acha que você está certo e o mercado está errado, você está fora do jogo. Mais cedo ou mais tarde você vai sair do jogo, tá? O mercado te tira. Mas, ao mesmo tempo, você também não pode cair na pilha do mercado. Aí lembra daquelas notícias, né? Altamente otimistas ou altamente pessimistas. Geralmente isso é financiado, né, por pessoas que querem te induzir a acreditar nesse tipo de informação. Então, basicamente, você está caindo na pilha do mercado. Então, o mercado, ele paga para quem sabe respeitar ele, mas também paga para quem não acredita em qualquer coisa, não sai, né, caindo na pilha do mercado. Todos os grandes players, em algum momento, eles compram para vender ou vendem para comprar. O que seria isso? Eu quero comprar. Eu sou um grande player, eu quero comprar e eu não vou executar o meu lote de uma vez, porque se eu fizer isso, eu vou puxar o preço, vou impactar no preço, eu vou acabar pagando mais caro, vou ficar posicionado mais caro. Então, se eu quero comprar muito, de repente, né, isso acontece, isso sempre vai acontecer em algum momento com esses grandes players. Qual que é a forma de eu comprar todo o lote que eu preciso num preço mais barato? De repente, eu mostrando para o mercado, induzindo o mercado a acreditar que o mercado é de venda, que o mercado vai cair. Então eu começo ali a alimentar alguma vendinha, começo a induzir o mercado a acreditar que o mercado é para baixo, para que os preços caiam e eu consiga comprar em grande quantidade num preço barato, certo? Então é muito comum os players grandes comprarem para vender ou vender para comprar, para fazer a posição. Eles fazem um movimento artificial inicialmente para depois, né, montar a operação que de fato eles queriam montar, mas não poderiam, né, dar logo de cara, senão iam ficar mal posicionados. Isso acontece e é por isso que é importante a gente ter modelos lógicos que olham nessas precificações e olham todas essas correlações, porque aí a gente consegue identificar exatamente quando isso acontece. Às vezes você vê um preço caindo, você fala, cara, não vou vender. Por quê? Porque eu estou vendo que essa queda, ela é artificial, ela pode até estar sendo manipulada assim de alguma forma, né, por esses players, porque a intenção deles é, na verdade, fazer o contrário. E se eu estou vendo, né, as precificações, se eu consigo enxergar isso, eu não vou cair na pilha desses caras, tá? Que isso seria o cara que está ali olhando só o gráfico, né? Ele segue puramente o gráfico, aí ele vê um candle vendedor, ele vai lá e vende na mínima do mercado, o mercado inverte tudo e ele não entende por quê. Né? E o porquê muitas vezes é você saber, né, enxergar as correlações e falar, cara, nem a pau que eu vou vender, entendeu? Não tem lógica eu vender. Eu posso até não comprar porque nesse momento está tendo venda. Mas assim, eu não vou cair na pilha do mercado, eu não vou sair vendendo ou comprando porque entrou agressões de compra ou de venda simplesmente, de forma isolada. Senão eu vou ficar entrando nesses ruídos de mercado, vou ser estopado muitas vezes, tá? Por isso que existe um método Prisma que compila tudo isso, para fazer com que vocês, né, não caiam, né, nessa pilha do mercado ou não entrem em movimentos artificiais que não vão durar, que não vão te dar dinheiro, tá? Que vai inverter a qualquer momento, certo? Você só precisa de uma coisa, clareza, tá? Isso é verdade. Quando você tem um método lucrativo e lógico, você sempre vai saber como, são três coisas, tá? Como, quando e onde atuar. Um método claro, objetivo, lucrativo e validado, ele sempre vai te dar isso, certo? Então, isso é ter clareza. Como você atua, né? Como você compra, como você vende, como você estopa uma operação que tá no prejuízo e como você encerra uma operação no lucro. Quando você vai fazer isso, tá? E em que momento, onde você vai fazer isso, né? Qual o ativo, qual é o preço que você vai fazer isso, tudo. Compilando tudo isso é onde você vai ter clareza para operar. Pessoal, essa aula ela ficou um pouquinho extensa, mas assim, são coisas que eu sei que vocês escutam por aí, e eu já escutei demais, e são insights que eu aprendi, né, operando, aprendi conversando com outros traders experientes. Então anotem, tá? Anota tudo isso daqui, porque vai ser muito importante. Lá na frente, na hora que vocês estiverem operando, você pode, em alguns momentos, se deparar, né, com algum tipo de coisa e você vai, putz, o Rafa já falou disso daí, eu não vou cair nessa, né? Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso não dá certo. Ou eu não vou ficar acreditando em tudo que eu vejo na internet porque, pô, a maioria das pessoas, a maioria não, mas muitas pessoas, né, para não dizer a maioria, vão estar ali tentando te induzir, te vender algo, né? Vender que o mercado ele é algo extremamente lógico, que você vai acertar 100% das vezes, tudo mais. Por quê? Porque isso é mais fácil da pessoa te vender do que ela bater a real para você, tá?